Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o estudo de hoje é deveres de uma família cristã. Amém? Marido e mulher são os esteios da família. Para isso, eles precisam desempenhar bem as suas atribuições e responsabilidade, nunca jogando para cima do outro aquilo que é da sua alçada. Deveres do marido. O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Efésios 5, 28, 33. Quem não ama a si mesmo, como irá amar alguém? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Esse é o amor sacrificial, que funciona sem exigir recompensa, nem visando o benefício. Não tratar a esposa asperamente, nem se irritar contra ela. Colossenses 3,19. Tratá-la com dignidade. Considerar a esposa como a parte mais frágil. 1 Pedro 3,7. Assumir o papel de cabeça do casal, não com autoritarismo, mas com amor. 1 Coríntios 11,3, Efésios 5,23. Ser o provedor material abaixo de Deus, emocional e espiritual. Assim como Cristo alimenta a sua igreja e cuida dela. Efésios 5:29, 1 Timóteo 5:8. Saber como convém agradar a esposa. 1 Coríntios 7:3, 5, 33. Além disso, deve governar bem sua própria casa, com os filhos menores, é claro. 1 Timóteo 3, 5. Deveres da mulher cristã. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Devem respeitar o marido na sua missão. Efésios 5:33, 1 Timóteo 3:11, Tito 2:4-5. Mostrar ao marido honestidade e temor. 1 Pedro 3:2. Ter o espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3:4. Ser ajudadora e companheira do seu esposo. Gênesis 2:18. Saber como agradar o marido. 1 Coríntios 7, 3, 5, 34. A esposa deve administrar o lar sem preguiça, sem desleixo e com sabedoria para edificar a casa. Provérbios 14:1, 31, 10 ao 31. Amém? Nunca negligenciar as suas funções, mesmo tendo outras ocupações. Deveres mútuos. Muitas atividades domésticas são de responsabilidade dos dois. Marido e mulher podem revezar, por exemplo, a disciplina, a correção dos filhos, o acompanhamento escolar e o ensino dos deveres de casa, o lazer dos filhos e a orientação na escolha de profissão ou de um futuro promissor. Os pais devem dar exemplo de vida dentro da ética e da moral, condizentes com a palavra de Deus, para os filhos copiarem. Também é responsabilidade do casal levar seus filhos para a igreja, principalmente a uma escola dominical, se a igreja tiver, e dar as devidas orientações espirituais. Isso é muito importante, irmãos. O homem deve ajudar a mulher nos trabalhos domésticos, também é muito importante. A mulher também pode ajudar seu marido no orçamento familiar, outra coisa importante. Os dois são responsáveis por manter uma união saudável. Deveres que competem aos pais. Os pais são espelho para os filhos. Precisam tomar cuidado com as palavras que não edificam, com as atitudes insensatas e os exemplos negativos. Amém? Criar os filhos com a demonstração ao Senhor. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Não adianta só demonstrar o caminho, tem que ir junto. Provérbios 22:6. Dar instruções devidas em todo lugar, em todo tempo. Deuteronômio 6, 6, 7.
Os pais não devem deixar a criança, a escola, o mundo e a vida, a tarefa de ensinarem a seus filhos, pois é dever primário dos pais. Tem que vigiar com esse negócio de escola, para os filhos não aprender outras coisas no colégio, na rua, com os amigos. Ensinar os filhos o princípio de que na vida não se pode fazer somente o que quer. Ensinar-os também que na vida não teremos tudo o que queremos. Provérbios 29:15. Criá-los com correção, com moderação, sem espancar. Provérbios 23, 29, 17. Os pais não devem tratar os problemas da igreja diante dos filhos, nem fazer comentários maldosos de piadas negativas contra a liderança. Por causa disso, há filhos rebeldes e outros afastados da igreja. Muitos pais tratam os filhos só como amigo. No entanto, a responsabilidade dos pais é bem maior. Isso é forte, gente. Isso é forte. Muito maior. Pois devem ser provedores das necessidades dos filhos. Isso deve ocorrer tanto espiritual como emocional e fisicamente. Os pais devem ser orientadores e conselheiros para um futuro próspero e brilhante dos filhos. Outra coisa que os pais têm que ser exemplo. Os pais precisam dar exemplo de vida para os filhos. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. Isso é forte, hein? Os pais devem tratar com dignidade e respeito para não serem desprezados ou ridicularizados pelos filhos. Não devem ser violentos, nem abusar de suas autoridades, pois isso leva os filhos a obedecer apenas por medo e não por amor e carinho. Nunca devemos amaldiçoar os filhos, muito importante, pois as palavras têm poder. Essa atitude deprecia os próprios filhos e os desestimulam para a vida. As palavras detêm a comover, mas o exemplo é que se reveste da maior importância. A palavra de Deus ordena os filhos que, ao casar, deixem o pai e a mãe, mas nunca orientou a abandonar os pais. Gênesis 2:24. Isso é forte, hein? Tem muito pai abandonando o filho em asilo, vai pagar para Deus. Muitos filhos deixam seus pais em asilos ou repousos para velhos, ou passando fome, com uma vida indigna. É preciso que os filhos pensem também no seu futuro. Os filhos não devem desamparar os pais nas velhices deles. Deuteronômio 27:16, Provérbios 23:22. Até porque eles também chegarão à velhice. E o que nos ensina a lei da semeadura? Gálatas 6:7. Hoje você faz para os pais, amanhã você colhe. Amém? O primeiro mandamento com promessa é para os filhos que honram, respeitam e obedecem aos pais. Efésios 6:1-3. Os filhos que assim procedem terão à sua disposição algumas promessas. É verdade. As coisas irão bem a seu favor, terão uma vida boa e viverão muito tempo sobre a terra, desfrutando da longevidade de dias. Muitos filhos não sabem por que sofrem, mas será que estão obedecendo a este mandamento? Não chamem os seus pais de quadrado ou retógrafos. Amém? Eles também viveram em outra geração e muitos deles não conseguem acompanhar a evolução. Respeite-os como eles são. Os filhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe pagarão um alto preço. Provérbios 30:17. Os filhos devem se comportar de tal maneira que levem os seus pais a se sentirem felizes pelos filhos que têm. O filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Provérbios 10:1. Há filho que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Provérbios 30:11.
Os pais podem fazer de tudo que eles não os chamam bem-aventurados. Provérbios 31, 28. Os filhos não podem entristecer e ser vergonha para seus pais, se entregando às aventuras perigosas deste mundo, principalmente naquilo que os pais não ensinaram. Amém? E se os pais fizeram diferente, os filhos podem mudar a história da família e seguir por outro caminho mais digno. Se os meus pais erraram, não preciso errar também. Os filhos precisam entender que há normas, princípios para obedecer. Onde não tem regulamento, tudo vira bagunça. No passado, os pais corrigiram os filhos e eles os respeitavam. Hebreus 12, 9 e 11. Isso não deve mudar. O filho tolo despreza a correção do pai. Provérbios 15, 5. Mas o filho sábio ouve a sua correção. Muito forte esse estudo. Amém? Nós temos que ter sabedoria. Os filhos, amanhã vocês vão colher o que vocês fazem hoje. Quantas vezes eu colho aquilo que eu fiz para os meus pais? Isso é sabedoria. Amém, irmão? Nós temos que ter essa sabedoria para entender que o que o homem planta, ele colhe. E os pais, tem muitos pais abandonados no asilo porque não soube guiar a sua família. Era espancador, era maldizente, beberrão, adúltero. Amém? E aí os filhos tomaram birra dos pais. Amém, irmão? Vamos ter sabedoria. Amém? Para os de fora vejam a sua sabedoria perante Deus, que eles possam ser espelhados pela sua família, a também ter uma família cristã. Amém, meus irmãos? É um estudo muito forte sobre família. Aconselho que todos observem este estudo, para que você possa, amém, dar bons frutos, porque, irmão, mais vale um discipulado do que muitas palavras. Mais vale você mostrar para o mundo que Cristo está sobre a sua família do que você pregar no altar. Amém? Que Deus abençoe. Fique em paz. Fica aí o estudo do Pastor Sandro. Amém? Que Deus abençoe.